Minha futura sogra, Magnólia, subiu ao palco no meu casamento e fez uma declaração. Se eu não assinasse a renúncia aos meus direitos sobre os 10 apartamentos de luxo da família no bairro dos Jardins, em São Paulo, o casamento seria cancelado. Assinei meu nome em silêncio e caminhei em direção ao microfone. Meu noivo, Dante, pensou que eu daria um discurso de agradecimento. Em vez disso, eu tinha 3 anúncios próprios para fazer. Uma atmosfera romântica preenchia o grande salão do Buffett Mansão Real. Luzes de tons suaves brilhavam no teto e uma doce música de orquestra flutuava no ar. Enquanto todos desfrutavam daquele momento de felicidade, Magnólia Figueira avançou para o palco com passos elegantes. Em sua mão, levava um grosso maço de documentos cujas bordas nítidas reluziam sob os holofotes. Ela se colocou no centro com o mais delicado dos sorrisos, mas as palavras que saíram de sua boca foram excepcionalmente afiadas. Minha querida Ananda, começou ela com sua voz amplificada por todo o salão. Vamos resolver primeiro os assuntos desagradáveis, não acha? Todos os olhares se voltaram para nós. Observei o documento com uma mistura de curiosidade e tensão crescente. O acordo estabelecia, sem sombra de dúvida, que eu deveria renunciar a qualquer direito de herança sobre todo o portfólio imobiliário da família Figueira, especificamente 10 apartamentos de alto padrão em São Paulo. Minhas mãos começaram a tremer sem controle e meu coração batia contra minhas costelas, mas apertei a mandíbula e não me neguei. Com todos observando, peguei lentamente a caneta e assinei meu nome. No instante em que a ponta tocou o papel, uma onda de aplausos entusiasmados explodiu entre os convidados. Magnólia assentiu satisfeita, com uma expressão que dizia que tudo estava sob seu controle absoluto. Ela desceu do palco com graça e voltou ao seu assento, murmurando que agora podiam continuar com a cerimônia. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. Então, passo a passo, caminhei em direção ao microfone. Dante me olhava com um sorriso expectante, supondo que eu fosse expressar minha gratidão. Os convidados se inclinaram para a frente, esperando minhas palavras. Segurei o microfone com força e falei. Minha voz ressoou com clareza em todo o salão. Pessoal, tenho 3 coisas a anunciar. A música parou. Um silêncio sufocante caiu sobre a sala. Observei Magnólia Figueira sentada. Ela usava um vestido violeta escuro da estilista Marta Medeiros, feito sob medida. A renda era intrincada e opulenta. Seu cabelo estava preso em um coque perfeito e brilhante, seu rosto adornado com um sorriso impecável que transmitia porte e dignidade. O celebrante do casamento permanecia desconfortável ao lado, completamente desconcertado. Dante tomou minha mão com urgência. Sua palma estava suada. Mãe, o que você está fazendo? Ele sussurrou com a voz tensa pela ansiedade. De sua bolsa de grife, Magnólia havia tirado aquele pacote de documentos. Era grosso, com as bordas perfeitamente alinhadas. Ela se aproximou de mim e tomou suavemente minha outra mão. A dela estava quente e perfeitamente cuidada. Um anel de diamantes brilhava em seu dedo. Ananda, querida, não fique nervosa, disse ela ao microfone, sua voz ressoando com nitidez pelos alto-falantes. Damas e cavalheiros, amigos e família, obrigada pela paciência. Seu olhar percorreu lentamente a sala, irradiando autoridade absoluta. Hoje é o dia do casamento do meu filho Dante e da minha nora Ananda. Como mãe, desejo a felicidade deles mais do que ninguém. Ouviram-se aplausos dispersos, embora muitos seguissem sussurrando. Olhei para a mesa dos meus pais. Seus rostos estavam tensos. O senho do meu pai estava franzido e os lábios da minha mãe apertados em uma linha dura. Mas um casamento feliz, continuou Magnólia, não se constrói apenas sobre a emoção, mas sobre a honestidade. Levantou os documentos. Dante é nosso único filho. Nossa família tem a sorte de estar muito bem acomodada com 10 apartamentos de luxo aqui na capital. Um murmúrio impressionado percorreu o público. Alguém deixou escapar um uau baixinho. Olhei para Dante buscando uma explicação, mas ele evitou meu olhar e fixou os olhos nas pontas de seus sapatos de verniz polidos. Não sou uma sogra malvada nem antiquada, declarou ela. Simplesmente desejo que o amor deles seja puro. Por isso, nossa família preparou este acordo. Ela me entregou o documento. Na capa lia-se declaração pré-nupcial de bens. Ananda, se você assinar isto e renunciar a qualquer direito sobre as 10 propriedades,
A família Figueira lhe dará as boas-vindas imediatas como uma filha. Sua voz era tão suave como uma brisa de primavera. Este também foi o desejo do Dante. Só queríamos ver se você realmente o ama ou se ama o dinheiro da família Figueira. Um silêncio mortal caiu sobre o salão. Todos os convidados levantaram seus telefones, as câmeras apontando diretamente para mim. Meu rosto ardia como se o aproximassem do fogo. Escutava meu próprio batimento, um golpe frenético como um tambor rasgado. Olhei instintivamente para meus pais. Os punhos do meu pai estavam tão apertados que seus nós dos dedos estavam brancos. Os olhos da minha mãe avermelhados, cheios de dor. Voltei o olhar para Dante. Finalmente ele levantou a cabeça lentamente e me olhou com olhos suplicantes. Ananda, assine, articulou em um sussurro trêmulo. É só uma formalidade. Faça isso pela minha mãe. Depois poderemos ter uma vida boa juntos. Olhei para ele em silêncio. De repente, o homem na minha frente parecia um completo desconhecido. Tínhamos namorado por 3 anos. Pensei que o conhecia. Naquele momento, Magnólia pressionou uma caneta tinteiro na minha mão. Estava fria, e esse frio se infiltrou da minha palma direto para o coração. Ananda, todos os convidados estão olhando. Não torne isso desconfortável para todos. Seu sorriso seguia intacto, incrivelmente doce, mas em seus olhos vi um brilho de desprezo e satisfação. Ela admirava seu prêmio antes de possuí-lo. Respirei fundo. Meu peito se sentia apertado e pesado, como se uma grande pedra o esmagasse. Sem dizer palavra, baixei a cabeça e abri o acordo. As cláusulas eram muito mais duras do que eu imaginava. Não se tratava apenas dos bens anteriores ao casamento. Eu também deveria renunciar automaticamente a qualquer propriedade adquirida depois de casados. Em caso de divórcio, eu sairia sem nada. Inclusive, seria responsável pela metade de qualquer dívida que Dante contraísse durante o matrimônio. Da mesa dos familiares Figueira, alguém soltou uma risadinha debochada, aguda como uma agulha. Passei as páginas uma por uma até chegar ao final. No canto inferior direito estava a assinatura de Dante com um traço extravagante. A data era a de ontem. Não era algo espontâneo. Era uma armadilha cuidadosamente planejada e eu era o cordeiro levado ao sacrifício sem lutar. Fechei lentamente o acordo. Não olhei para ninguém. Levantei a caneta que Magnólia tinha me dado. A ponta ficou suspensa sobre o papel. Escutei Dante soltar um suspiro de alívio. Ele pensava que eu cederia. Todos pensavam que eu cederia. Afinal, a família Figueira tinha 10 apartamentos, e aos seus olhos, eu era apenas uma garota de classe média de outro estado. Casar com Dante era um luxo muito acima da minha posição. Supunha-se que eu deveria estar agradecida e suportar qualquer humilhação. Segurei a caneta e comecei a escrever. Ananda Albuquerque, esse é o meu nome. Escrevi com cuidado, traço por traço, muito devagar, vertendo toda a minha força em cada letra, como se canalizasse todo o ressentimento e a fúria do meu coração sobre o papel. A caneta raspava apenas, quase rasgando a folha. Finalmente, após o último traço, fechei a caneta com um suave clique que ressoou de maneira antinatural no salão silencioso, como uma pedra caindo em um lago parado. O sorriso de Magnólia se ampliou instantaneamente. Assentiu satisfeita e me arrebatou o acordo sem sequer me olhar. Depois o levantou para que todos vissem, como se mostrasse um tesouro raro. Que boa nora, anunciou em voz alta. Sabia que Ananda era uma boa menina. A mesa dos Figueira explodiu em aplausos ensurdecedores, com sorrisos fingidos, como se completassem uma obra ensaiada. Logo todo o salão aplaudia, mas não era uma bênção, era o entusiasmo de espectadores diante de um espetáculo, uma aprovação condescendente pela minha obediência. Dante se aproximou com os braços abertos e um sorriso radiante, mas em seus olhos havia senso de direito e superioridade. Ananda, sabia que você era a mais razoável, disse suavemente. Dei um passo atrás instintivamente. Meu olhar era frio. Seus braços abraçaram o vazio e seu sorriso congelou. Magnólia desceu do palco, entregou o acordo ao advogado da família como se fosse uma relíquia preciosa e voltou para a mesa principal. Tomou sua xícara de café e soprou o vapor com delicadeza. Bem, senhor celebrante, continue, disse com indiferença. O celebrante, após alguns segundos atônito, tentou recuperar o ambiente. Sim,
Parabenizemos de novo o feliz casal, disse com voz trêmula. Mas eu não me movi. Permaneci firme. Não voltei para o lado de Dante. Em vez disso, me virei e caminhei em direção ao outro púlpito do palco, onde havia outro microfone como se me esperasse. Dante correu e me agarrou pelo braço com força. Ananda, o que você está fazendo? Pare de brincar. A cerimônia não terminou. Me libertei de seu aperto com um movimento brusco. Ele não esperava minha força e quase tropeçou. Todos os olhares voltaram para mim. Peguei o microfone. Pesava na minha mão e o frio do metal clareou minha mente. Testei o som. Minha voz saiu clara e estável. O rosto de Dante avermelhou. Ananda, que diabos você está fazendo? Solte o microfone, gritou ele. Na mesa principal, Magnólia franziu o senho e me lançou um olhar afiado. Eu os ignorei. Olhei para os convidados com seus telefones no alto e para meus pais com rostos preocupados. Sorri para eles e assenti levemente para tranquilizá-los. Então levei o microfone aos lábios. Damas e cavalheiros, obrigada por virem ao meu casamento hoje. Gostaria de pausar a cerimônia porque tenho 3 coisas a anunciar. Primeiro, olhei para Dante com firmeza. Eu, Ananda Albuquerque, declaro formalmente que o casamento entre o Sr. Dante Figueira e eu está cancelado a partir deste momento. Um silêncio mortal caiu. Depois o salão explodiu em murmúrios caóticos. Dante tentou me arrebatar o microfone, mas os seguranças que eu havia contratado previamente subiram ao palco e nos separaram. Magnólia levantou-se de golpe, gritando: Ananda Albuquerque, como você se atreve? Você assinou o acordo. Sorri com frieza. Senhora Figueira, creio que a senhora entendeu mal. Não assinei para continuar o casamento, assinei para terminá-lo. Agora meu segundo anúncio. Tirei um pendrive e pedi que projetassem o arquivo. Na tela apareceu um contrato de transferência de ações. Este documento corresponde a 15% das ações iniciais de uma fintech de tecnologia. Em meu nome, a empresa fechou sua rodada de investimento Série B no mês passado. Sua avaliação atual é de 250 milhões de reais. Meus 15% valem mais de 37 milhões de reais. As risadas morreram instantaneamente. Esta transferência estava destinada ao Sr. Dante Figueira como presente de casamento, mas agora a declaro nula e sem efeito. Dante ficou pálido. E meu terceiro anúncio. A tela mostrou uma nota promissória. Há 3 anos, quando seu negócio fracassou e você estava afogado em dívidas, eu lhe emprestei 2 milhões de reais. A nota indica que hoje você deve devolver o principal mais juros ao quádruplo da taxa Selic, somando 2 milhões e meio de reais. Dou-lhe 1 mês. Se o dinheiro não estiver na minha conta depois de 1 mês, meu advogado iniciará ações judiciais e será penhorada sua empresa, seu carro e tudo o que estiver em seu nome, incluindo esses apartamentos. Deixei o microfone. O silêncio durou 3 segundos e então o salão explodiu. Magnólia gritava que tudo era falso. Dante caiu de joelhos diante de todos. Ananda, eu errei. Ele chorava. Não era o que eu queria. Foi minha mãe. Olhei para ele sem emoção. Não senti ódio, apenas um profundo nojo. Durante 3 anos, amei um homem fraco, hipócrita e sem responsabilidade. Por 10 apartamentos ele me atirou à humilhação. Por alguns milhões de reais caiu de joelhos. O amor e o orgulho que dizia ter não valiam nada diante do dinheiro. Os convidados abaixo estavam completamente fora de si. Já não sussurravam, falavam em voz alta, com medo de perder um só detalhe. Meu Deus, que reviravolta, disse alguém. Isso é o melhor reality que já vi na minha vida, exclamou outra pessoa. Esse cara é um miserável. Tirou o dinheiro dela, tentou ficar com o presente de casamento e ainda planejava deixar, lá sem nada, disse outro indignado. E a mãe dele é ainda pior. Pensou que estava lidando com uma ovelha e encontrou uma loba. Debochou alguém. Loba não. Isto é uma loba de titânio banhada a diamantes, soltou outro entre risos. Esta mulher é incrível. Elogiou alguém em voz alta. Os flashes dos celulares formavam diante dos meus olhos um mar de estrelas brilhantes, mas eu não me abalei. Meu olhar seguia tranquilo. Nesse momento, meus pais se aproximaram do meu lado. A grande figura do meu pai se plantou firme diante de mim. Seu corpo sólido era como uma montanha constante e confiável, e me protegia por completo do espetáculo desagradável de Dante. Sua raiva, seu ressentimento,
seu pânico, tudo ficava bloqueado por essa barreira. Minha mãe tomou minha mão com suavidade. Sua palma estava quente, e esse calor subiu por nossas mãos unidas até meu coração. Ela apertou com força, como se me dissesse que sempre estaria comigo. Ananda, não tenha medo. Mamãe e papai estão aqui, sussurrou no meu ouvido. Notei um ligeiro tremor em sua voz, mas era mais forte seu amor e sua proteção inabalável. Apertei a mão dela de volta e lhe dei um sorriso luminoso. Claro que não tenho medo. Desde o princípio, eu era a protagonista desta obra absurda. Cada cena, cada reviravolta eu dirigi. Eu era a diretora. Agora me tocava baixar a cortina desta farsa. Não voltei a olhar para Dante. Me virei e tomei o braço da minha mãe. Papai e mamãe, vamos para casa. Minha voz estava tão serena como um lago sem uma única onda, como se tudo o que acabara de ocorrer tivesse sido um incidente menor. Ao ver que eu ia embora, Dante enlouqueceu. Seus olhos se arregalaram e os músculos do rosto tremeram de fúria. Gritou e tentou se livrar dos seguranças. Ananda, você não pode ir embora. Sua voz era aguda, cortante. Você tem que se explicar. Não pode ir embora assim, chiou. Os seguranças eram profissionais que eu havia contratado. 2 deles seguravam seus braços como pinças de ferro, incapaz de se mover por mais que se debatesse. Os gritos de Magnólia seguiam cada vez mais fortes e estridentes, cortando o ar do salão como uma lâmina. Seus soluços já vinham misturados com maldições venenosas. Maldita! Você arruinou meu filho! Gritou com o rosto deformado pelo ódio. Não terminei com você! Berrou tentando lançar-se em minha direção outra vez. Os familiares Figueira estavam em caos. Uns tentavam conter Magnólia e Dante tentando acalmá-los. Por favor, parem já. Que vergonha de espetáculo, suplicou um familiar. Outros me culpavam com o rosto cheio de ressentimento e raiva. Como pôde fazer isso? Isto é cruel demais, gritou outro. E alguns que não queriam saber nada daquele desastre já tentavam escapar em silêncio. Vamos embora daqui. Não nos envolvamos, sussurrou um parente ao do lado. O local do casamento havia se transformado em uma cena gigantesca e caótica, e eu, sob a proteção firme do meu pai e a companhia quente da minha mãe, caminhei com calma pelo tapete vermelho, passo a passo em direção à saída do salão. Não olhei para trás. Sentia incontáveis olhos cravados em minhas costas, olhares complexos, uns tentando arrancar um segredo da minha figura que se afastava, outros desfrutando, esperando minha queda, mas já não me importava. O acordo que assinei não era minha vergonha, era minha declaração de guerra. Com essa assinatura, declarei guerra a um relacionamento podre e a uma mãe e um filho gananciosos e egoístas. Agora a guerra havia terminado. Eu havia vencido. Ao sair, o sol da tarde iluminou meu rosto com suavidade. Tirei os saltos caros que usava. Eles estavam destruindo meus pés desde que os calcei. Lancei-os sem pensar em uma lixeira próxima. Então, descalça, pisei no mármore frio e firme. O chão estava gelado, mas curiosamente meu coração se sentia leve. Subi no carro que meu pai tinha esperando. Quando o carro arrancou e se afastou devagar do hotel, não olhei de volta para a entrada magnífica, mas podia imaginar o que ocorria lá dentro. Um banquete mais caótico que um mercado. Magnólia certamente teria passado de histérica a completamente destruída. Todos os seus planos, a rede intrincada que havia tecido com orgulho, sua suposta astúcia, tudo ela havia considerado uma arma para controlar o casamento e o futuro do filho. Mas quem ia imaginar que em um instante essa arma se transformaria na faca mais afiada para atravessar seu coração? Antes ela se inchava de superioridade por seus 10 apartamentos, caminhava com arrogância e com desprezo pelos outros. Mas quando apareceram diante dela os milhões de reais em ações, a superioridade daqueles apartamentos tornou-se instantaneamente a maior piada do mundo. Tinha planejado expulsar a nora sem nada, usando todo tipo de truques, segura de sua vitória. O resultado não só foi um fracasso, mas ainda deixou seu filho com uma dívida imensa. Esse golpe era como cair das nuvens em uma poça de lama. Como podia ser? Quase podia ver, lá desabada em uma cadeira com os olhos vazios como um poço seco, murmurando impossível. Isto é impossível. E então os repórteres, ao saberem da história, chegariam como uma maré, plantariam incontáveis microfones em seu rosto. Senhora Figueira,
O que pensa deste incidente de casamento fraudulento? Como planeja lidar com a enorme dívida do seu filho? Bombardeariam-na com perguntas e Dante, meu ex-noivo, passaria ainda pior. Perder a dignidade seria apenas o começo. O vídeo dele de joelhos, suplicando, se tornaria viral em questão de horas, inundando cada história de rede social da cidade. Olhem, aí está o parasita, um aproveitador moderno. Destruiriam-no em comentários. Seus supostos amigos o olhariam diferente. Nas reuniões já não poderia ostentar como antes. Seus colegas o apontariam pelas costas. Não poderia andar de cabeça erguida na empresa, e ainda mais mortal seria a dívida de milhões. A nota promissória estava autenticada e era legalmente exigível. A empresa que ele fundou foi financiada por mim. Eu conhecia seu fluxo de caixa diário e seus ativos como a palma da minha mão. Sabia que não tinha capacidade para devolver esse dinheiro. Sua única esperança seriam os 10 apartamentos dos pais. Papai, mamãe, por favor, tem que me salvar. Vendam os apartamentos para pagar esta dívida, suplicaria Dante desesperado. Mas estariam dispostos a vender suas propriedades para tapar o buraco que haviam cavado com sua própria ganância? Mesmo que quisessem, os familiares Figueira, esses mesmos que hoje louvavam sua visão e astúcia, aceitariam. Bem feito por serem arrogantes. Agora que o problema chegou, que eles resolvam. Esse dinheiro tem que ser devolvido. Não podemos perder. E esses parentes se transformariam em credores, exigindo sua parte. Eu conhecia esse mundo bem demais. Todos sabem colocar flores quando você tem sucesso. Rondam, bajulam, aplaudem, mas são ainda melhores virando as costas quando você está embaixo. Assim que você tem um problema, correm mais que ninguém, prontos para jogar sal na ferida. Podia prever que estouraria uma guerra sem precedentes dentro da família Figueira. Tudo é porque você é fraco, e por isso chegamos a isto. E por culpa dessa mulher malvada, Magnólia culparia a fraqueza de Dante e minha suposta maldade. Você só sabe maquinar. É boba e gananciosa. Olha o desastre que causou. E o pai de Dante, o homem que havia permanecido em silêncio todo o tempo, descarregaria sua fúria contra a estupidez e a avareza de Magnólia. Marido e mulher se tornariam inimigos. Mãe e filho se odiariam. Se culpariam, discutiriam, e a casa se encheria de gritos. Suas vidas, a partir daquele dia, não conheceriam a paz, e aqueles convidados teriam levado a história mais quente do ano. Aquele casamento foi épico. Sim, tinha todo o drama que se possa pedir. Reunir-se-iam, exagerando e divulgando cada detalhe. Eu, Ananda Albuquerque, me tornaria uma lenda conhecida por todos como uma mulher com quem não se brinca. E a família Figueira seria o motivo de chacota da cidade durante o ano seguinte. E quem arcaria com as perdas do hotel? Centenas de mesas de banquete caríssimo, intacto. Cada prato era requintado, mas agora apenas esfriava. A suíte de luxo reservada, decorada com opulência, agora vazia, e a taxa do local da qual já se havia pago a metade. Tudo isso se tornaria um aviso de cobrança que voaria direto para a família Figueira, já encurralada. Podia imaginar o gerente do hotel com o rosto sombrio, segurando a fatura e procurando por Magnólia Figueira. Magnólia o olharia com olhos abertos, cheios de ressentimento, incapaz de dizer uma palavra. Depois disso, a família Figueira afundaria no caos. Começariam a brigar, a se culpar. Alguém chutaria o chão, alguém choraria, alguém desmoronaria. Seria como uma sinfonia que compus apenas para eles. Me encostei na janela do carro, vendo como a paisagem urbana passava a toda velocidade. As árvores voavam e os letreiros das lojas desapareciam em um piscar de olhos. De repente, meu telefone começou a vibrar sem parar. Sem olhar, soube que era Dante. Sem dúvida, ele estaria explodindo meu celular, enviando centenas de mensagens. Seriam desculpas, confissões, arrependimento. Recordaria nosso passado. Rogaria para que eu voltasse. Talvez também viessem insultos, chamando-me de cruel, inclusive ameaças, dizendo que eu me arrependeria. Usaria nossos 3 anos juntos como reféns, dizendo que nos amávamos demais para terminar assim. Também me ameaçaria com seu futuro miserável, dizendo que não podia viver sem mim. Mas já nada disso significava nada. Como a paisagem que deslizava atrás da janela, por mais familiar que tivesse sido, o passado está.
Não atendi às chamadas nem li as mensagens. Apenas olhei em silêncio para esta cidade. O sol caía sobre as ruas, quente e acolhedor. O céu era azul e as nuvens flutuavam como algodão doce. Um mundo completamente novo me esperava pela frente. No carro reinava o silêncio, apenas o zumbido do motor. Meu pai conduzia concentrado com os olhos na estrada. Minha mãe segurou minha mão o tempo todo. Sua mão estava um pouco fria. Após um longo tempo, minha mãe por fim falou com a voz carregada de emoção. Ananda, menina boba, por que não nos contou antes? Referia-se aos milhões em ações e ao empréstimo. Girei a cabeça e olhei seus olhos preocupados. Havia linhas finas nos cantos e seu olhar estava cheio de inquietude. Doeu um pouco o coração. Eu disse em voz baixa que não queria preocupar lá. E sempre pensei que isso eram apenas redes de segurança, coisas que nunca teria que usar. Sabia que Dante gostava de marcas de luxo e ostentar diante dos amigos, que era um pouco vaidoso, mas pensei que no fundo tinha bom coração, que não faria nada de exagerado. Acreditei que nossa relação aguentaria as jogadas baratas da mãe dele. Acreditei que se eu fosse boa com ele, se lhe fizesse o café da manhã e me preocupasse com seu trabalho, ele seria bom comigo, que cuidaria de mim quando eu estivesse doente. Agora vejo que estava completamente enganada. Meu pai me olhou pelo retrovisor com os olhos cheios de preocupação. Disse com calma que fiz o correto. Há gente que precisa de um bofetão duro para lembrar quem é. E lembre-se de algo. A partir de agora, decida o que decidir. Você não está sozinha. Tem a nós. Ele quase nunca dizia coisas tão calorosas, mas cada palavra me golpeou como um martelo. Sim, não estava sozinha. Nunca estive. Por mais alto ou longe que voasse, casa sempre seria meu último refúgio, meu apoio mais forte. Eu sei, pai. Assenti com força. Então minha mãe estendeu a mão. Ajeitou meu cabelo bagunçado e suspirou suave. Esse Dante de verdade está cego. Deixar ir uma garota tão boa como nossa Ananda. Não terminou a frase, mas a raiva e o alívio em seus olhos diziam tudo. Estava furiosa pela traição de Dante e aliviada de que eu tivesse cortado a tempo. Peguei o celular e olhei a tela. Já havia centenas de chamadas perdidas e dezenas de mensagens, todas de Dante. Abri uma ao acaso. Ananda, eu te suplico, dá-me mais uma oportunidade. Corto laços com minha mãe agora mesmo. Podemos ter uma vida boa nós dois sozinhos. Farei tudo o que disser. O dinheiro não preciso dele. Só preciso de você. Abri outra. Por que faz isso comigo? Nossos 3 anos valiam tão pouco. Você me arruinou, mulher cruel. E outra. Ananda, de verdade eu errei. Não posso viver sem você. Se não responder, vou me atirar do teto do hotel. Li essas mensagens com o rosto vazio. De rogar, a insultar, a ameaçar, um padrão tão familiar quanto ridículo. Mostrei o celular para minha mãe. Só de ver, ela ficou pálida de raiva. Não entre no jogo dele. Um homem assim é capaz de qualquer coisa. Já chegamos. Sorri e recuperei o telefone. Não respondi a nada. Diante dos meus pais procurei o contato dele, mantive pressionado e o apaguei e bloqueei. Telefone, redes sociais, qualquer via de comunicação entre nós ficou cortada pela minha própria mão naquele instante, limpo e sem uma pitada de dúvida. Quando terminei, disquei outro número. Era meu advogado pessoal, o Dr. Cavalcante. A chamada conectou rápido. Senhorita Albuquerque, confio que o casamento correu bem, disse com um matiz de sorriso na voz. Doutor Cavalcante, o casamento foi cancelado, respondi com a calma de um lago quieto. Houve alguns segundos de silêncio. O que ocorreu? Preciso que faça 2 coisas imediatamente. Primeiro, envie uma notificação extrajudicial formal ao Sr. Dante Figueira exigindo o reembolso do empréstimo mais os juros especificados no contrato dentro de 1 mês. Em breve, lhe enviarei por e-mail todos os documentos autenticados relevantes. Segundo, prepare-se para o processo legal. Se o valor não for recebido após 1 mês, solicite imediatamente ao tribunal uma ordem de arresto de bens e congele todos os ativos em nome dele, incluindo as contas de sua empresa, seus veículos e suas propriedades. Quero deixar, sem nada. Meu tom era frio, quase implacável, sem calor algum. O Dr. Cavalcante era um profissional experiente. Ao ouvir minha decisão, não perguntou por quê, respondeu firme e conciso.
Entendido, senhorita Albuquerque. Começo agora mesmo. Desligou. Me encostei e respirei fundo. O último nó de tensão no meu coração pareceu afrouxar. Não buscava vingança. Apenas estava recuperando o que originalmente era meu. O carro cruzou lentamente a ponte estaiada. O sol se dispersava sobre a água, brilhando como incontáveis diamantes quebrados. Baixei a janela devagar. O vento assobiou entrando com o aroma fresco do rio e me acariciou o rosto. Isto parece bom, murmurei. Finalmente posso viver para mim. Já em casa, fechei a porta em silêncio. Com esse suave clique, finalmente me senti viva. O barulho, o caos e a malícia do mundo exterior ficaram fora. A casa era tal como a recordava. Os pisos estavam tão limpos que você podia ver seu reflexo. Os móveis ordenados com aquele cheiro de lar. Minha mãe me ouviu e saiu correndo da cozinha, ainda com um pano na mão. Seus olhos se iluminaram ao me ver. Procurou minhas velhas pantufas e me colocou um copo de água morna nas mãos. Tome, beba e acalme-se, disse suave. O jantar estará pronto logo. Fiz sua lasanha favorita. Sua voz era terna e cautelosa, como se eu fosse porcelana frágil. Meu pai saiu de seu quarto, pegou minha mala sem dizer nada, deixou-a na entrada e depois sentou-se no sofá e ligou a televisão, mas com o volume muito baixo. De vez em quando me olhava com preocupação. Segurei o copo sentindo o calor subir pelas minhas palmas. Esse calor foi entrando lentamente no meu coração. Papai, mamãe, estou bem, disse com a voz mais calma do que esperava. Não fingia estar bem. De verdade estava. Assim que saí daquele ambiente tóxico, minha mente e meu corpo começaram a voltar ao normal. Aquele casamento farsa, ao recordá-lo, parecia um filme ridículo e eu era apenas uma espectadora que foi embora antes da hora. Minha mãe ficou com os olhos marejados e assentiu com força. Enquanto você estiver bem, isso é a única coisa que importa. Essa família de agora em diante não tem nada a ver conosco. Meu pai também falou com o rosto sério. Se atreverem a incomodar você outra vez, não vão sair impunes. Olhei para eles e o coração esquentou. De repente me deram vontade de rir. O empréstimo, os milhões em ações. Nunca lhes tinha contado nada. Não por falta de confiança, mas porque não queria que pensassem que meu casamento estava emaranhado em cálculos financeiros tão complexos. Queria que me vissem casar por amor, mas a realidade me deu um bofetão. Por sorte, esse bofetão me acordou de vez. Nesse momento, o celular vibrou. Era um número desconhecido. Ao atender, escutei a voz emocionada e baixa de uma garota do outro lado. Ananda Albuquerque. Certo? Sou Jéssica da faculdade. Estive no casamento hoje. Estava bem atrás. Mas, meu Deus, você foi incrível. Fiquei um segundo em branco até que lembrei do nome. Foi tão satisfatório. O vídeo está se tornando viral no grupo de ex-alunos agora mesmo. Jéssica falava a toda velocidade como uma metralhadora. Todo mundo está te chamando de deusa da vingança. Dante Figueira e a mãe dele mereceram. Quando eu ia embora, vi que a mãe dele desmaiou. Inclusive chamaram uma ambulância e os familiares estavam brigando com o pessoal do hotel pela conta da recepção. Foi um desastre total. Jéssica me contou tudo o que tinha passado depois. Ananda, você fez o correto. Não se pode ser mole com miseráveis e com uma sogra monstro assim. Todos estamos torcendo por você. Ao desligar, meu coração não sentiu grandes ondas. Tudo aquilo, na verdade, entrava dentro do que eu esperava. Magnólia desmaiada, a família Figueira em caos, era apenas o primeiro preço que pagavam por sua ganância e estupidez. Enquanto isso, na luxuosa cobertura dos Figueira, tudo já era um desastre. Um vaso de porcelana caríssimo tinha se quebrado no chão. Magnólia Figueira estava desabada no sofá com o cabelo desordenado. Tinha acabado de voltar do hospital sem cor no rosto, olhando para o teto como se tivesse perdido a alma. O pai de Dante, Heitor Figueira, normalmente um homem de poucas palavras, caminhava de um lado para o outro da sala, furioso, com o rosto pálido. Inútil. Você coloca fogo e nem sequer sabe apagar. Explodiu enfim, apontando para o nariz de Magnólia e soltando insultos. Eu lhe disse desde o princípio. Ananda Albuquerque não era uma garota simples. Você só viu a superfície. Só viu que os pais dela eram aposentados normais. Você tem a cabeça cheia de água. Olha o que você fez. Nem sequer pudemos ficar com nossos próprios apartamentos. Perdemos a face.
milhões de reais e uma dívida imensa. Como supõe que vou pagar isso? Venda a casa. A reputação da família Figueira está destruída por culpa de uma mulher como você. Ao ouvi-lo, Magnólia encolheu-se e voltou a si. Levantou-se de golpe, gritando como um gato cujo rabo pisaram. Você está me culpando, Heitor Figueira. Tem cara para me culpar? Quando propus este plano, você também assentiu e concordou. Agora que saiu errado, joga toda a culpa em mim. É seu filho o incompetente que nem sequer pôde segurar uma mulher. Como é minha culpa que tenhamos chegado a isto? Dante tinha estado sentado num canto como uma estátua de madeira. Ao ouvi-lo, levantou a cabeça de golpe. Tinha os olhos injetados de sangue, cheios de fúria. Mãe, você ainda acredita que isto é culpa minha? Se não tivesse montado aquele teatrinho no casamento, estaríamos neste desastre? É culpa sua. Você arruinou tudo para mim. A família voltou-se contra si mesma instantaneamente, destruindo-se como animais raivosos. Nesse momento tocou a campainha. A governanta, como um passarinho assustado, foi abrir. Um jovem com uniforme de entregador estava ali segurando um documento. Entrega para o senhor Dante Figueira. É uma carta registrada. Preciso de uma assinatura. O entregador permaneceu à porta. Educado, mas mecânico. A expressão carta registrada golpeou o coração dos 3 membros da família Figueira como um martelo pesado. A mão de Dante tremia. Estendeu o braço devagar como se pesasse toneladas. Apenas conseguiu pegar o envelope. Tinha os olhos cheios de terror e pânico, e os lábios lhe tremiam sem controle. Deixou-se cair no sofá e com as mãos trêmulas rasgou o documento. Tinta preta sobre papel branco. A redação era meticulosa e severa. Cada frase era como uma lâmina fria cortando-lhe o coração. Valor do empréstimo, juros, total. O descumprimento de pagamento no prazo de 1 mês dará lugar a ações legais e a uma solicitação ao Tribunal de Execução Forçada. Quando Dante viu as palavras execução forçada, a vista lhe nublou e a cabeça deu voltas. Já não pôde se sustentar e desabou no sofá. Ficou mortalmente pálido num instante e brotaram gotas de suor em sua testa. Murmurou que acabou, acabou. Magnólia correu e lhe arrancou o documento das mãos. Olhou-o uma vez, e os olhos se lhe abriram de golpe. Depois soltou um grito dilacerante, tão agudo que podia estourar os ouvidos de qualquer um. Os olhos foram para trás e o corpo amoleceu caindo no chão. Desta vez, o choque foi ainda mais forte que o do casamento, e ela desabou completamente desacordada. Dante segurava o papel com as mãos tremendo como uma folha ao vento. O papel rangia entre seus dedos. Seu corpo tremia com ele. Os dentes batiam. Sabia que Ananda Albuquerque não estava brincando. Seu mundo tinha vindo abaixo. Quando Magnólia acordou de novo, estava deitada em seu dormitório. A empregada tinha acabado de sair e ainda flutuava no ar um leve cheiro de medicação. Abriu os olhos lentamente. Esperava ver os rostos preocupados de Heitor e Dante, mas o que viu foram 2 rostos cheios de nojo e tédio. Heitor tinha o senho franzido com os olhos carregados de desprezo. Dante virou o rosto como se nem sequer quisesse olhá-la. O coração afundou até o fundo, mas em seguida subiu-lhe um ódio ainda mais forte. Mordeu o lábio com tanta força que sangrou. Não posso deixar que termine assim. Toda uma vida de astúcia e orgulho não podia ser destruída por uma simples jovenzinha. Incorporou-se de golpe na cama. Tinha o cabelo um desastre e um brilho de loucura nos olhos. Não vou perder. Aquela mocinha nos armou uma cilada. Sim, tem que ser isso, disse sem sentido, como se agarrasse a um prego ardendo. Aquele dinheiro ela deu ao Dante voluntariamente. Foi um presente, não um empréstimo. E essas ações têm que ser falsas apenas para nos assustar. Está decidida a arruinar nossa família Figueira. Quanto mais falava, mais se alterava. O rosto ficava vermelho. Heitor olhou-a com frieza, com decepção, como se estivesse vendo uma desconhecida. Você está louca. Aquela nota está autenticada, e a transferência de ações foi testemunhada por um escritório de primeira linha. Como vai ser falso? Você ainda não aprendeu a lição. Não estou errada, gritou Magnólia. A que está errada é aquela qualquer. Vou expor sua verdadeira face. Farei que todos saibam quão astuta e venenosa ela é. Tinha os olhos injetados de sangue e o rosto torcido. Afastou o marido e o filho e agarrou o telefone. Ela vai pagar por isto. Deslizou o dedo por seus contatos
e encontrou o número de um site especializado em escândalos sociais. Olá, é da redação? Tenho uma história enorme para contar, disse com urgência ao telefone. 30 minutos depois apareceu na internet um vídeo cuidadosamente editado e produzido. No vídeo, Magnólia saía despenteada, pálida, com marcas de lágrimas ainda visíveis. Suplicava à câmera com lágrimas nos olhos. Eu só sou uma mãe normal que quer proteger seu filho, soluçava. Aquela garota tinha motivos ocultos desde o princípio. Desde que se aproximou do meu filho, tudo estava planeado. Fingiu ser de uma família comum para ganhar nossa confiança. O que passou no casamento foi culpa nossa, sim, mas apenas tentávamos colocar lá à prova. Quem ia imaginar que nos atacaria no ato e nos ameaçaria com provas falsificadas? Agora está nos processando. Está levando nossa família à ruína. Pintou-se como uma mãe trágica, dedicada ao filho, enganada por uma nora malvada. Suas palavras soavam sinceras, suas lágrimas saíam bem na hora. O vídeo difundiu-se rápido em algumas plataformas onde não conheciam a verdade. Imediatamente começou a formar-se outra narrativa na opinião pública. Esta mãe também dá pena, talvez só seja um pouco controladora. E se a mulher realmente planejou tudo isto? Se não, como ia tão preparada? O mundo dos ricos é complicado. Suponho que nenhum dos dois lados seja boa pessoa. Comentários maliciosos e especulações inundaram minhas redes como uma maré. Minha assistente, Luciana, segurava um tablet, o rosto vermelho de raiva. Senhorita Albuquerque, olhe isto. Esta velha dos Figueira não tem vergonha. Está distorcendo a verdade e fazendo-se de vítima. Nesse momento eu estava revisando com seriedade um relatório de análise de retorno de investimento de um projeto. Ao ouvir Luciana, ergui-me com calma. Meu escritório ficava no último andar da Torre Faria Lima, com vistas panorâmicas. A luz quente entrava pelas enormes janelas de chão ao teto, deixando manchas brilhantes no piso. A placa da minha mesa, Ananda Albuquerque CEO, reluzia ao sol. Peguei o tablet de Luciana e revisei rápido o vídeo e os comentários. A atuação de Magnólia era digna de um prêmio, mas por desgraça tinha escolhido o rival errado e o método errado. Diante de uma força absoluta e provas irrefutáveis, sua manipulação emocional não era mais que o número atrapalhado de uma palhaça. Está cavando sua própria sepultura, disse devolvendo o tablet a Luciana com o tom perfeitamente sereno. Que o doutor Cavalcante prepare uma segunda notificação. Processaremos Magnólia Figueira por difamação e por difundir informação falsa, tanto a título pessoal quanto em nome da empresa. Exijam uma desculpa pública e um valor alto por danos à reputação. Diga ao doutor Cavalcante que quero que este processo seja um assunto nacional. Luciana olhou-me com os olhos muito abertos. Mas, senhorita Albuquerque, isso também nos colocará no centro da atenção pública. Sorri levemente e levantei-me caminhando devagar até a janela. Olhei a cidade fervilhante lá embaixo e disse que se ela quer sujar a água, eu a farei cristalina. Se quer uma guerra de relações públicas, ensinar-lhe-ei quão aterrorizante é o poder da lei. Além disso, nosso próximo produto está prestes a ser lançado. Podemos considerar-lo publicidade nacional gratuita. Fiquei de pé com o olhar firme e dominante e disse, palavra por palavra, que mostrarei a todo mundo quão miserável é o final de quem tenta desafiar as normas e os factos com mentiras e opinião pública. Luciana franziu o senho confundida e perguntou com cautela se eu estava tentando brigar com ela. Neguei suavemente com a cabeça. Sério, não estou brigando. Estou dando a ela e a todos que são como ela uma lição pública. Luciana inclinou a cabeça curiosa sobre que classe de lição pública. Olhei-a com profundidade e disse devagar que uma lição pública sobre quais são as consequências. Ao ouvi-lo, acendeu-se uma centelha de admiração em seus olhos. Assentiu com força. Entendido, senhorita Albuquerque. Encarrego-me agora mesmo. Enquanto via minha assistente afastar-se com energia, voltei à minha mesa. Peguei meu café e dei um gole ligeiro. O aroma intenso encheu-me a boca. Olhei pela janela. O céu estava limpo, com nuvens brancas flutuando preguiçosas. Desenhei um pequeno sorriso. O jogo mal acabava de começar. Nos dias seguintes, a opinião pública na internet virou de forma dramática, tal como eu havia previsto. O Dr. Cavalcante atuou com uma rapidez incrível.
Tornou-se pública uma cópia digitalizada da primeira notificação. As pessoas agruparam-se diante de suas telas, analisando cada linha. O selo notarial e o selo do escritório viam-se com total clareza, irradiando solenidade sob a luz. Depois, a segunda notificação, a que processava Magnólia Figueira por difamação, foi entregue diretamente ao site. O responsável pelo site ficou desesperado, apagou o vídeo imediatamente e publicou uma desculpa pública. Em seu comunicado dizia com urgência que fora enganado pela senhora Magnólia Figueira e que cooperaria plenamente com a investigação. A opinião pública virou-se por completo. Os internautas que antes simpatizavam com Magnólia agora sentiam que os tinham tomado por bobos. Sabia-se que, como ia ser um presente, uma nota autenticada, tentar esquivar uma dívida imensa e depois recorrer à difamação. Esta família está podre até ao núcleo. Apoio a senhorita Albuquerque. Que esses parasitas e mentirosos paguem. Os Figueira tornaram-se como ratos na rua, odiados por todos. Eu deixei de prestar atenção ao barulho da internet. Concentrei-me em preparar o lançamento do novo produto da minha empresa. No escritório discutia planos com meus colegas e revisava materiais. Para mim, o da família Figueira era um capítulo encerrado. O resto ficava nas mãos da lei. Aquela noite, ao sair do trabalho, caminhei sozinha para o estacionamento subterrâneo. Como sempre, estava com pouca luz e cheirava ligeiramente a gasolina. Avancei com passo firme. Justo quando cheguei à minha vaga, uma sombra escura saiu de trás de uma coluna e bloqueou-me o passo. O cheiro forte de álcool e o odor azedo de alguém que não tomava banho há dias atingiu-me e quase me deu náuseas. Ao olhar bem, era Dante. Fazia dias que não o via e parecia outra pessoa. Tinha barba por todo o queixo, o cabelo oleoso colado à testa. O terno de grife que antes vestia com orgulho era agora um desastre, amassado com manchas nos punhos. Seus olhos estavam injetados de sangue e seu olhar tinha uma luz desequilibrada. Cravou os olhos em mim. "Ananda", disse com uma voz horrível. Eu dei um passo atrás por instinto, apontando-lhe com a parte afiada da chave do carro. Disse com frieza que agora ele e eu não somos nada, nada. Desenhou-se-lhe um sorriso miserável. "Você destrói-me tudo o que tenho, e agora diz que não somos nada. Minha mãe está no hospital por sua culpa. Meu pai vai pedir o divórcio. Minha família está destruída. Os acionistas estão retirando investimentos. Os clientes cancelam contratos. O banco exige pagamentos. Todos me olham como se fosse um inseto. Não me resta nada. Está contente, Ananda? Satisfeita? Ia se alterando cada vez mais, dando um passo para mim. Eu não recuei. Olhei-o com frieza. Eu não causei nada disto. Causaram-no a sua ganância e a da sua mãe. Quando me humilhou no casamento, devia saber que este dia chegaria. Ganância. Eu sou ganancioso? Abri os olhos como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. Você pode dizer que não é astuta? Planejou tudo desde o princípio, certo? Estava esperando que eu ficasse como motivo de chacota, serpente. De repente estendeu o braço e agarrou-me com força pelo braço. Tinha uma força enorme. "Dá-me o dinheiro." "Não, dá-me essas ações de milhões. Se mas der, perdoo-lhe. Podemos começar de zero como antes." Gritou completamente fora de si. Olhei-o e de repente deu-me pena. Inclusive nesse ponto, a única coisa em que pensava era no dinheiro. Justo quando ia usar o que aprendi em defesa pessoal para libertar-me, uma voz calma e poderosa soou ao longe. "Senhor, sugiro-lhe que solte a senhorita Albuquerque agora mesmo." Olhei para a voz e vi um homem alto aproximando-se devagar. Vestia um terno cinza escuro impecável. Seu andar era relaxado, mas poderoso e sua presença impunha. Na luz tênue do estacionamento, suas feições eram marcantes e atraentes. Seus olhos eram profundos, penetrantes. Reconheci-o, Aloysio Drummond, o investidor principal da nossa rodada Série B, uma figura lendária no mundo do capital de risco. Só nos tínhamos visto uma vez na cerimônia de assinatura do contrato. Dante deve ter sentido a pressão que emanava dele, mas já estava fora de si. Em vez de soltar-me, apertou ainda mais. "E você quem é? Meta-se nos seus assuntos." Aloysio Drummond não parou, caminhou até nós. Tirava uma cabeça a Dante. Nem sequer olhou para Dante.
Franziu ligeiramente o senho ao ver meu braço preso. Diria uma vez mais que soltasse. Sua voz não era alta, mas tinha uma autoridade indiscutível. Fosse pela sua presença ou por outra coisa, a mão de Dante afrouxou por instinto. Naquele instante, 2 guardas uniformizados saíram correndo atrás de Aloísio e seguraram com firmeza os braços de Dante. "Senhora, está bem?" perguntou um. Resultou que Aloísio já tinha contactado o centro de segurança. Dante debateu-se como um louco, insultando. Aloísio nem o olhou. Disse com frieza aos guardas que chamassem a polícia por abordagem intencional e intimidação. Ao ouvir polícia, Dante ficou mole, como se toda a força lhe tivesse escapado do corpo. Ficou pálido de terror. Os guardas levaram-no arrastando sem piedade. O estacionamento voltou a ficar em silêncio. Aloísio aproximou-se de mim e perguntou se eu estava bem. Seu olhar caiu sobre as marcas vermelhas do meu braço e seus olhos esfriaram. Neguei com a cabeça e disse que estou bem. "Senhor Drummond, muito obrigada por hoje." "Não é nada", disse Aloísio, olhando-me com uma expressão complexa, mas apreciativa. "Ouvi o que passou no casamento e você lidou muito bem." Fez uma pausa, tirou um cartão do bolso e entregou-me. "Não tem por que sujar as mãos com lixo como esse. Se tiver algum problema no futuro, ligue diretamente para este número." Peguei o cartão. Só tinha seu nome e seu número. "É tarde. Permita-me acompanhar lá à casa." Sua oferta foi natural e sincera, impossível de recusar. Olhei para ele e depois para a figura longínqua de Dante, sendo arrastado como um cão. Um representava meu passado desordenado e vergonhoso. O outro parecia anunciar um começo completamente novo. Assenti e disse de acordo. O carro de Aloísio era um sedã preto de luxo discreto e poderoso. Subi. O interior cheirava a couro e sândalo, um aroma suave e agradável. Não o perfume enjoativo com que Dante costumava empapar seu carro. Quase não falamos durante o trajeto. Eu olhava para os prédios lá fora, revendo a cena na minha mente. Aquele olhar enlouquecido de Dante, a calma de Aloísio e suas palavras firmes para chamar a polícia. Sua forma de lidar com isso parecia-se com a minha. Calma, eficiente e direta. Senhorita Albuquerque, sempre fui muito otimista com sua empresa, quebrou o silêncio Aloísio de repente. A execução da sua equipe é forte, o mapa tecnológico é claro e o modelo de negócio é sólido. E especialmente você como fundadora, sua determinação e visão a longo prazo são excelentes. Não mencionou nenhuma só vez o incidente desagradável de há um momento, nem o casamento falhado. Não havia pena nos seus olhos. Sua atenção estava apenas na minha empresa, no meu trabalho, na minha capacidade. Naquele instante, uma sensação estranha percorreu-me. Já não era uma heroína trágica, era uma empreendedora reconhecida por um investidor de primeira linha. Seu respeito deu-me mais calma que qualquer palavra de consolo. Disse com sinceridade que agradeço o seu reconhecimento, Senhor Drummond. Os testes finais do novo produto saíram sem problemas, e o retorno de dados é muito positivo. Temos previsto o lançamento oficial para a próxima segunda-feira. Aloísio assentiu. Disse que viu o plano de marketing e que é bom, mas quanto à diversificação de canais, especialmente em mercados emergentes no estrangeiro, poderia ser mais audaz. Começou a falar comigo em detalhes sobre estratégias de mercado concretas. Disse que tem em mente alguns parceiros potenciais. Suas ideias eram profundas e sua lógica meticulosa. Vi-me totalmente absorta numa conversa de negócios de alto nível com ele. Aquela sensação eletrizante era algo que nunca tinha vivido com Dante. Dante não sabia nada do meu trabalho e não fazia nenhum esforço por entendê-lo. Mas Aloísio, em apenas 10 minutos, apontou com precisão os pontos cegos do meu plano e ofereceu sugestões construtivas. Era alguém que de verdade me entendia. Quando o carro parou em frente ao meu condomínio, percebi que tínhamos chegado. Desabotoei o cinto e disse com sinceridade que agradeço muitíssimo por hoje. Não só por ajudar-me, mas por esta conversa tão valiosa. Aloísio virou a cabeça para olhar-me. Seus olhos profundos brilhavam na noite. Curvou os lábios num leve sorriso. Disse que só estava protegendo o seu investimento e que um talento brilhante é o ativo mais valioso em qualquer projeto. Depois acrescentou sorrindo que guardasse bem aquele cartão, pois não quer que o seu ativo volte a estar exposto a riscos desnecessários. Fez-me um pequeno gesto com a cabeça e não disse mais nada.
Desci do carro e fechei a porta. O carro desapareceu em silêncio na noite. Fiquei ali segurando o cartão de visita de alta qualidade. O nome Aloysio Drummond parecia ter um peso quente. De repente percebi que quando tinha fechado com força aquela velha porta carcomida e infestada de traças, outra porta para um mundo novo se estava abrindo lentamente diante de mim. E atrás dessa porta estava um homem que era meu igual, ou talvez inclusive mais forte. Dante saiu da esquadra ao amanhecer, cambaleou sob a luz tênue dos postes, iluminando sua figura solitária. Não tinha recebido um castigo real, mas ter sido arrastado pela segurança e interrogado pela polícia tinha esmagado por completo seu último resto de dignidade. Voltou a casa no dia seguinte. Assim que abriu a porta, caiu-lhe em cima o rugido furioso do pai. Heitor disse que ainda tem a cara de voltar. Antes que pudesse reagir, o pai cruzou-lhe o rosto com uma bofetada. Metade do rosto inchou-lhe instantaneamente e o sangue desceu-lhe pelo canto dos lábios. Heitor tremia de raiva. Chamou-o de lixo inútil, como se envergonhar a família não fosse suficiente. Perguntou se sabe quem ligou naquela noite. A equipa legal da Drummond Capital avisou que o mantivesse longe de Ananda Albuquerque. Drummond Capital? O que é isso? Perguntou Dante. A mente de Dante ficou em branco. Heitor, tão furioso pelo estado patético do filho, gritou que era a Drummond Capital de Aloysio Drummond, o que domina a indústria do capital de risco. O nome de Aloysio Drummond golpeou a mente de Dante como um raio. Levantou a cabeça atônito. O homem que ajudou Ananda. Quem mais podia ser? A voz de Heitor estava cheia de desespero e arrependimento. Heitor disse que Dante é um idiota e perguntou se sabe com quem se meteu. Aloysio Drummond é alguém em quem nem sequer podem sonhar em tocar. Com um mover de dedo pode fazer com que a família Figueira desapareça por completo desta cidade. Dante recuou cambaleando até chocar com a parede fria. Foi-se-lhe toda a força do corpo e deslizou pela parede até ao chão. Cobriu o rosto com as mãos. Os ombros sacudiam-se com violência. Lágrimas misturadas com sangue caíram no chão. Por fim entendeu. Ananda Albuquerque nunca foi o alvo fácil que ele e a mãe imaginaram. Tinha milhões de reais em ações. A capacidade de ganhar o respeito de alguém como Aloysio Drummond e suficiente poder e apoio para luz a ele e aos Figueira na palma da mão. Sua armadilha meticulosamente planeada tinha sido uma piada desde o princípio. Aqueles 10 apartamentos de que tanto presumiam eram insignificantes diante da verdadeira força de Ananda. Murmurou que errou. Errou tanto, mas já era tarde demais para arrepender-se. Nesse momento abriu-se a porta do quarto e Magnólia, com uma bata de hospital e pálida como a morte, saiu. Tinha escapado do hospital. Tinha escutado toda a discussão na sala e, ao ouvir o nome de Aloysio Drummond, ficou rígida. O último rastro de cor apagou-se-lhe do rosto. Tinha acreditado que era a dona desta família, que podia calcular tudo, mas no final tinha se calculado a si mesma e a toda a sua família até um beco sem saída. Ananda não, a senhorita Albuquerque. A voz de Magnólia tremia. Caminhou até ao centro da sala, olhou para o filho encolhido e para o marido desesperado, e de repente caiu de joelhos. Disse que errou, que foi tudo culpa dela, que teve de estar possuída, que foi gananciosa, que arruinou esta família e arruinou o Dante. Pediu por favor que dissessem à senhorita Albuquerque e ao senhor Drummond que lhes dessem outra oportunidade. Começou a fazer reverências batendo a testa contra o chão enquanto chorava. Inchou-lhe a testa e sangrou, mas parecia não notar. Seguia suplicando. A matriarca elegante tinha desaparecido, substituída por um desastre patético e histérico. Heitor olhou para a esposa e para o filho e caiu no desespero. Afundou lentamente no chão, cobriu o rosto com as mãos e deixou escapar um suspiro impotente. Sabia que a família Figueira tinha terminado de verdade. Uns dias depois, uma citação judicial foi entregue formalmente na residência Figueira. O advogado de Ananda, tal como prometeu, solicitou ao tribunal uma ordem de arresto de bens e as propriedades dos Figueira, as contas da empresa de Dante e seus veículos, ficaram congelados legalmente. Ao mesmo tempo, os acionistas retiraram investimentos, os clientes cancelaram contratos e o banco exigiu pagamentos de empréstimos. Heitor não teve outra alternativa senão divorciar-se de Magnólia e dividir os poucos ativos que restavam, mas era uma gota no oceano diante de suas dívidas enormes. Magnólia,
sob uma ansiedade prolongada, raiva e culpa, sofreu um colapso mental completo e foi internada num hospital psiquiátrico. Dante ficou verdadeiramente sozinho. Demitiram-no da sua empresa, foi rejeitado por parentes e amigos e os vizinhos apontavam-no. Para pagar as suas dívidas, teve de aceitar trabalhos manuais apenas sobrevivendo. Enquanto isso, Ananda saiu por completo da sombra daquele fiasco e começou uma vida nova. O novo produto da sua empresa foi um êxito estrondoso. Triunfou tanto a nível nacional como internacional e a avaliação da companhia superou os 500 milhões de reais. Ela transformou-se numa empreendedora segura e independente. Aloysio Drummond tornou-se uma parte indispensável da sua vida. Não se precipitaram para uma relação romântica, mas cresceram juntos como amigos e parceiros, respeitando-se e apoiando-se. Seu vínculo foi uma grande fonte de consolo e força para ambos. Uma tarde, quando Ananda saía depois de fechar um grande acordo, viu Aloysio encostado no seu sedã, esperando-a. Um sorriso suave desenhava-se nos seus lábios. "Senhor Drummond, o que faz aqui?" perguntou Ananda sorrindo enquanto se aproximava. Aloysio disse que só passava por ali e pensou em buscá-la, e que ouviu que o trato correu bem hoje. Deu-lhe os parabéns e disse que esta noite vão celebrar um pouco, só os dois, e que ele convida. Ananda surpreendeu-se um instante e depois sorriu e assentiu. O carro avançou suave pelas ruas da cidade. A luz dourada do entardecer entrava pela janela banhando os dois com um resplendor morno. O interior estava tranquilo e confortável. Ananda olhou a paisagem e sorriu. Pensou naquele casamento ridículo e na ganância dos Figueira. Mas agora tudo isso se tinha desvanecido como fumo. Aquele bofetão tinha acordado por completo, fazendo-a entender que o verdadeiro apoio de uma mulher não está no casamento nem no amor, mas na sua própria força e confiança. O carro parou em frente a um restaurante elegante. Aloysio desceu e abriu-lhe a porta. Convidou a senhorita Albuquerque a entrar. Ananda sorriu e tomou a mão que ele lhe oferecia. Sua mão era quente e forte. O restaurante estava cheio de luz suave e música. Aloysio afastou-lhe a cadeira. Disse que o passado já ficou para trás e que espera que de agora em diante possa soltá-lo, querer-se e viver bem, e que ele sempre estará ao seu lado, apoiando-a, protegendo-a e caminhando com ela para um futuro melhor. Ananda ficou com os olhos marejados diante do seu olhar sincero e das suas palavras suaves. Assentiu com força e disse que o fará e que viverá bem, querer-se, e tratará de aceitá-lo. Um sorriso brilhante estendeu-se pelo rosto de Aloysio. Tomou-lhe a mão com suavidade. Agradeceu a Ananda por lhe dar esta oportunidade e prometeu que não a vai decepcionar. O sol da tarde lançou-lhes um brilho dourado, alongando as suas sombras. Lá fora, as luzes da cidade cintilavam e dentro, duas almas que se entendiam davam as mãos, caminhando para um futuro cheio de esperança e felicidade. A ninguém importava já o destino da família Figueira. Tinham pago o preço pela sua ganância e seus cálculos, tornando-se o motivo de chacota mais insignificante da cidade, até desaparecerem sem deixar rastro entre a multidão. Tudo voltou ao seu lugar. Ananda, por fim, libertou-se das correntes do passado, brilhando com força no seu próprio mundo, e quem a tinha ferido ficou preso no pesadelo que eles mesmos criaram pelo resto de suas vidas. Assim é a vida. Às vezes uma tormenta repentina não é um desastre, mas uma oportunidade de renascer. Faz você ver o coração das pessoas, reconhecer-se a si mesma e tornar-se mais forte e mais corajosa. Faz você entender que só sendo forte por si mesma pode superar qualquer coisa e que só caminhando para o sol pode viver uma vida sem arrependimentos.